Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, apesar do frio que nós tivemos nesta semana, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam bem, que tudo possa estar bem com vocês e com toda a sua família. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por este momento que nós estamos reunidos para estudarmos a tua santa palavra. Que o Senhor esteja conosco neste momento, que o teu Santo Espírito possa usar a minha vida para poder compartilhar da tua santa palavra com os meus irmãos. Abençoa a vida de cada um que estará ouvindo, Deus, esse estudo. Que o Senhor também esteja abençoando as famílias, a vida, as necessidades, Deus, de cada um. Eu sei que nesse tempo em que estamos vivendo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor é maior que as nossas lutas e as nossas dificuldades. Que o Senhor nos dê cada dia direção para podermos fazer a tua santa e bendita vontade. Obrigada por tudo, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Teresa Braz. Eu sou professora de uma das classes da Igreja Batista em Bras Cubas, igreja onde eu sou membro e sirvo ministrando estas aulas. E nós estamos estudando os evangelhos e hoje nós vamos continuar estudando no capítulo 16, de 1 a 12, até o final desse capítulo. E nós vamos ver primeiramente o fermento dos fariseus e dos saduceus, que está também registrado em Marcos 8, de 11 a 21. Os fariseus, eles formavam um partido religioso e eles se consideravam puritanos, porém apenas de aparência no exterior. E nós vimos desde o princípio que o Evangelho, o reino de Jesus Cristo, ele traz mudanças interiores. E eles não guardavam a lei, ensinavam o povo, mas eles mesmos não viviam a lei. Os saduceus, eles eram ao contrário dos fariseus. Na sua maioria eram pessoas de alta posição, eram sacerdotes, e a esperança messiânica deles era contrária à dos fariseus, pois eles não criam na ressurreição. E por isso eles perseguiam Jesus, porque Jesus estava sempre falando para os apóstolos, os seus discípulos, que ele iria morrer e ele iria ressuscitar. E então os saduceus perseguiam Jesus e perseguiam os apóstolos. Mas nós lemos em Mateus 16:1 que então chegaram os fariseus e saduceus. Nesse momento, saduceus e fariseus, eles se uniram com o objetivo de experimentar, de pegar Jesus em alguma falha para então acusar Jesus. Como falamos, os saduceus, eles não criam na ressurreição, e Jesus estava falando da ressurreição aos seus discípulos, e então isso foi uma barreira para os saduceus. Os saduceus também, eles viram os muitos sinais que Jesus fazia e fez, né? E então eles queriam que Jesus fizesse sinais também na esfera celestial, pois todos os milagres que Jesus realizou foi aqui na terra, foram milagres visíveis. Talvez para os saduceus a ressurreição de Jesus fosse algo do céu. Por isso, eles pedem a Jesus para mostrar algum sinal no céu. Vocês podem ler isso aqui em Mateus. Jesus viu então a cegueira espiritual deles e chamou-os de geração má e adúltera. Geração que estava ali vendo os sinais que Jesus fazia, estava ali diante deles o maior sinal. E eles não enxergavam, eles não criam e não tinham a consideração por Jesus. Os fariseus não podiam reclamar, pois foi o povo mais privilegiado que conhecia as profecias a respeito do Messias, e então também receberam esse título de geração má, geração adúltera, pois adulteravam a palavra de Deus com as suas próprias vidas, como nós também já vimos. Jesus então deixou ali os saduceus e os fariseus, mas ele não parou a sua obra, ele continuou a sua missão, e juntamente com ele os discípulos.
E eles saíram para uma missão, para um trabalho, e os discípulos esqueceram de levar pão. Eu acho assim bastante interessante como o Espírito Santo usou a vida de muitos homens, inclusive destes evangelistas que nós estamos estudando, no caso Mateus, para relatar nos mínimos detalhes algo que Jesus iria explicar na prática para os seus discípulos e também para nós. Jesus então perguntou, disse ali para os seus discípulos: olhai, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu acredito que os discípulos, eles estavam ali relacionando o pão, né? Eles esqueceram de levar pão, com o fermento. Quando Jesus fala o fermento dos fariseus, possivelmente os discípulos pensaram: nós não trouxemos pão, mas os fariseus, eles têm fermento, então dá para nós fazermos pão aqui e não passarmos fome. Eles estavam mais preocupados com a alimentação material, com o fermento, com as coisas desta vida, e não com as coisas, com os tesouros que Jesus estava ali ensinando para eles. Jesus estava ali procurando uma oportunidade para ensinar o cuidado que eles deveriam ter dos fariseus com as suas condutas e com as suas doutrinas. Jesus lembra que da primeira e da segunda multiplicação dos pães, 5 pães deu para 5.000 pessoas, 7 pães deu para 4.000 pessoas, e ainda sobrou bastante nas 2 multiplicações dos pães. Se precisasse, Jesus estava ali, ele poderia multiplicar pães, peixes ou o pão que fosse necessário ali, porque então ele estava presente ali. Não precisaria os discípulos ficarem preocupados com o que eles iriam se alimentar, com o que eles iriam fazer, simplesmente porque esqueceram de levar pão. Eles não precisavam estar tão preocupados assim. Jesus fala, de certa forma, Jesus fala para eles: não é isso que eu quero ensinar para vocês. Por isso eu peço que vocês tenham cautela com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, com a hipocrisia deles. Eles professam conhecer a doutrina em detalhes, mas não obedecem. Por dentro, seu coração está corrompido. O fermento dos saduceus é que eles negavam a existência dos anjos, e a Bíblia fala a respeito dos anjos. Eles negavam o Espírito e não criam na ressurreição de Cristo, inclusive do corpo do ser humano, que Jesus, quando voltar, todos ressuscitarão. Jesus estava então sempre falando para os seus discípulos, orientando os seus discípulos com relação a tudo isso. Esses 2 fermentos não poderiam fazer parte na vida daqueles seus apóstolos, inclusive nas nossas vidas. Esses fermentos não podem estar na nossa vida. Nós somos súditos do reino dos céus, porque Jesus ele ressuscitou e diz a nós que nós também ressuscitaremos. E uma coisa importante é que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Tudo que nós fizermos, a nossa pregação seria vã. Então Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. E a nossa fé deve estar firmada em Jesus, baseada em Jesus. A seguir, em Mateus 16, de 13 a 23, também nós encontramos em Marcos 8, 27 a 33, Lucas 9, de 18 a 22 e João 6, 66 a 69, praticamente todo esse capítulo 6 de João, nós vamos encontrar a confissão de Pedro. Um dos poucos textos que os 4 evangelistas eles abordam. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais assim, comuns, são mais sinóticos. E João é um pouco mais separado. Mas aqui, João também, de uma certa forma, ele fala sobre essa confissão de Pedro. Eles narram o auge do ministério de Jesus, porque encontramos nesse texto a narrativa do momento em que os apóstolos, por meio de Pedro, fizeram essa magnífica declaração de que Jesus é o Filho de Deus, Mateus 16, 16. Vimos até aqui
que muitos estavam, de certa forma, abandonando Jesus, até mesmo alguns dos discípulos, como nós lemos lá em João 6, 22, como nós falamos. Antes desse momento, Jesus havia feito um discurso duro, um discurso pesado, e os discípulos reclamaram da palavra dura de Jesus. Então Jesus pergunta para eles, fala com eles: bom, é difícil sim para vocês me seguirem. O caminho da renúncia, o caminho da cruz é assim, difícil. Porém, se vocês quiserem se retirar também, não tem problema. Mas aí Pedro ele respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Como nós vamos nos retirar? Para quem nós iremos, Senhor? E Jesus, então, os discípulos, né? Eles permaneceram com Jesus, preferiram ficar com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, caminhando com Jesus. A multidão, de certa forma, também estava em dúvida quem era Jesus. O texto nos informa que uns diziam assim, João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, ou um dos profetas antigos que havia ressuscitado. E então Jesus novamente se dirige para os seus apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, de certa forma, o líder ali dos apóstolos, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Esta é a resposta mais completa quando Pedro declara que Jesus era o Cristo, ou seja, Jesus era o Messias do Deus vivo, o ungido de Deus, o rei profetizado no Antigo Testamento. Era o Messias de Israel, era o Messias que Israel esperava. Lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa, um homem, era ungido rei, ele era chamado de filho. E os judeus, eles sabiam bem disso, Pedro também conhecia isso. E Pedro, então, por isso que ele fala, tu és o Filho do Deus vivo. E se nós formos analisar a palavra de Deus, o próprio Pai declarou que Jesus era o Filho amado, em quem ele tinha prazer. Até aqui nós estudamos Jesus ensinando os seus discípulos quanto às disciplinas da lei, para aqueles que eram súditos do reino, do seu reino. Jesus ele não havia tocado no assunto da igreja, não tinha falado sobre a igreja que ele veio edificar. Ele falava de um modo geral à multidão, embora os seus ensinos fossem mais diretamente aos apóstolos. Daqui para frente, ele vai ensinar aos apóstolos sobre a igreja que ele veio edificar. E mediante aquela declaração, aquela confissão de Pedro, que ele era o Filho de Deus, foi a revelação de Deus que veio usar a vida de Pedro para falar. João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 14 e 15, ele escreve que Deus enviou seu Filho Jesus para Salvador do mundo. E todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus e Deus nele permanece. Também o próprio João, no capítulo 5, versículos 12, 13 e 20, ele continua escrevendo assim, sobre a importância de declararmos Jesus como Filho de Deus, tendo ele na vida para ter vida eterna com Deus. Por isso, esta declaração de Pedro é a chave do reino dos céus. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, nós percebemos que esse verbo ele está no futuro. Por isso, ele tem dois significados. Primeiro, é Jesus quem edifica e quem constrói a igreja, pois ela é espiritual. Na declaração de Pedro, ele não revelou carne e nem sangue, algo material, algo visível, pois estes, no dizer de Paulo em 1 Coríntios 15, 50, esses não herdarão o reino dos céus. E o próprio Jesus também, em João 3, 5 e 6, ele disse que o que é nascido de carne é carne,
não pode herdar o reino dos céus, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é necessário reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e fazer um compromisso com Ele para que Ele possa agregar a pessoa, agregar o homem à sua igreja, e porque isso é obra exclusiva de Jesus. É Ele que edifica a igreja, é Ele que agrega as pessoas na igreja, ali no seu corpo. Em segundo lugar, edificarei minha igreja traz-nos a ideia de uma construção contínua e algo que ainda ia começar, está no futuro, coisa que ainda ia começar a ser construído. Sabemos que naquele momento da declaração de Pedro, a igreja ainda não estava instituída aqui na terra, pois ela veio a ter origem no dia do Pentecoste. A igreja aqui na terra, ela tem uma forma visível, ela é como uma sociedade observável e também uma sociedade jurídica, porém, ela é celestial, pois o seu cabeça é do céu e está ali no céu, junto do Pai. A igreja é seu corpo físico que está aqui na terra. Jesus está edificando a sua igreja, que foi planejada por Deus desde a eternidade. Assim, a igreja invisível de Deus é eterna, pois o seu cabeça é eterno. Paulo, em Efésios 1, 3 e 5, ele escreve que a igreja foi abençoada por Deus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e que seus filhos, participantes, Deus os elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou esses filhos para serem filhos por uma adoção por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, a igreja é eterna, veio a ter existência na terra para benefício do homem. E por meio da igreja que Jesus está edificando, é que o homem pode conhecer Jesus. Lendo a palavra de Deus, indo à igreja, ouvindo da palavra de Deus, que o homem pode conhecer Jesus, o Filho de Deus, e fazer um compromisso com Jesus. Mediante essa confissão histórica de Pedro, histórica e solene, né, de Pedro, Jesus, ele diz a Pedro: bem-aventurado és tu, feliz és tu, Pedro, porque você não fez esta declaração da revelação de Deus, que é uma revelação vinda do Pai, que está no céu, pois eu e o Pai somos um, e nós temos um vínculo muito forte. Essa declaração veio do Pai, é do Pai. Você está revelando aquilo que o Pai queria que fosse revelado. Eu e o Pai, nós planejamos trazer a igreja à terra, e por sua declaração, baseado nela, vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que seriam essas portas do inferno? Será que existe inferno? Será que tem portas do inferno? Pelo que nós estudamos a Bíblia, nós estamos vendo aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu quero pensar com vocês em algumas coisas. Por exemplo, para ir ou para entrar no inferno, são várias portas. Para ir para o céu, só há uma porta, que é Jesus. João 10, 7 e 9, Jesus declara: eu sou a porta. E não as portas do céu. É uma única porta para entrar no céu, para pertencer a Jesus Cristo, para participar do seu reino espiritual. É Jesus, a única porta, o único meio. Depois nós vemos também em Mateus 7, 13 e 14, que nós já estudamos, que existem dois caminhos: o caminho espaçoso e largo e o caminho apertado e estreito. O largo conduz à perdição, o apertado conduz à vida eterna. Jesus declarou em João 14, 6: eu sou o caminho, não os
caminhos, mas apenas um caminho, único caminho que nos leva ao céu. O caminho largo é a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Satanás, desde o princípio, ele tem tentado destruir o projeto, o plano de Deus em restaurar, em resgatar o homem. Em terceiro lugar, nós podemos pensar que essas portas do inferno são pelo menos 3 num âmbito geral, assim, que destas 3 podem surgir em outras portas. A primeira porta, então, é a apostasia. Nós já estudamos sobre a apostasia e nós já vimos que a apostasia é quando a pessoa ela se apostata, se ela afasta, ela não quer realmente viver a vida que Deus quer para ela. A segunda porta é a religiosidade. Todo o homem tem dentro de si aquele instinto para ser religioso, de um modo ou outro. Em todos os lugares nós vemos que a religião, a religiosidade está presente. A religiosidade não leva ninguém para o céu. Religiosidade muitas vezes são folhas, são capas, são máscaras que nada valem para Jesus, vamos assim dizer. Então, a religiosidade é uma outra porta. Tem muitos religiosos que estão indo para o inferno e não para o céu, porque pensam que a religiosidade vai levá-los ao céu. Mas a religiosidade não leva ninguém para o céu. É só Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A terceira porta, que dessa porta existem outras portinhas, vamos assim dizer, é o poder. Em todas as áreas da sociedade e em todos os tempos. O ser humano, ele gosta de ter poder, ele quer ser poderoso, mas esse poder não leva ninguém ao céu. Só o poder do Evangelho que salva aquele que crê, Jesus Cristo, é que leva a pessoa para o céu. Todas estas coisas que nós estamos mencionando fazem parte das portas do inferno do céu. São os 3 caminhos e dessas portas podem surgir outras portinhas que levam o homem para o inferno. O inferno desde o princípio, Satanás desde o princípio, como nós temos dito, ele quer prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não prevalecerá, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. No verso 19, Pedro, mediante sua confissão, recebe as chaves do reino dos céus. Que legal, né? Muito importante. Mas será que nós entendemos bem o que isso significa? Muitas pessoas até oram, pedem para Pedro, né? Deixar entrar no céu, porque Pedro tem as chaves do reino dos céus nas mãos. Mas não é isso que nós podemos pensar. O que nós podemos perceber é que Pedro, como representante dos 12 apóstolos aqui na terra, e todos eles, Pedro recebeu poder, autoridade para ele e os apóstolos darem início à pregação do Evangelho. Eles não têm, de certa forma, poder para perdoar os pecados. Isso está relacionado com o reino de Deus, o reino dos céus, aqui na terra, o qual Jesus veio estabelecer, como nós já estudamos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Os apóstolos, eles seriam o fundamento da igreja aqui na terra. Eles estariam administrando o reino aqui na terra. Veja a continuação do versículo 19 que diz: o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, os apóstolos e nós hoje, as igrejas hoje, podemos perceber que a maioria das igrejas, elas têm um corpo administrativo e em assembleia elas resolvem admitir pessoas na igreja, ou seja, um membro para aquela igreja, a igreja local, através de batismo, através de carta, através de testemunho, e também ela pode afastar
afastar uma pessoa que talvez não esteja de acordo com as doutrinas daquela igreja. Ela pode também afastar esta pessoa. Então, quando a pessoa se arrepende, ela confessa os seus pecados ali diante do pastor ou diante daquela pessoa que está fazendo o discipulado com ela pode ser batizada. Ela é batizada e ela se torna membro da igreja. Porém, só Deus conhece o coração daquela pessoa, se aquele arrependimento foi genuíno, se foi real ou não. Para isso, a igreja, então, ela precisa, de certa forma, cumprir a sua missão, ir e pregar o evangelho, trazer mais súditos para o reino dos céus, para ligar essas pessoas aqui na terra. Mas no céu é somente Deus que conhece o coração e Ele pode, então, ligar essas pessoas lá no céu, na igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Pedro e os apóstolos, eles não tinham poder para perdoar pecados ou para salvar alguém, mas eles receberam as chaves do reino dos céus, porque foram os primeiros convocados para anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, ensinarem as escrituras ao povo para encontrarem nelas a vida eterna. Lembram-se que no dia do Pentecoste, Pedro se pôs em pé com os 11 e trouxe um sermão magnífico, onde houveram muitas conversões, quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Então, a Pedro e os demais foi dada a chave dos reinos do céu, ou seja, eles abririam esta oportunidade de proclamarem o evangelho de Jesus Cristo. Feito isso, Jesus pediu para os seus discípulos que eles se mantivessem em silêncio mais uma vez e os alertou do sofrimento que viria sobre ele. Jesus ia para Jerusalém sofrer muitas coisas dos líderes religiosos. Ele ia morrer, ser crucificado, morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Como todo ser humano, Pedro fez essa brilhante declaração, mas Pedro também tinha seus momentos de fraquezas, de compaixão, de tristeza, de incompreensão, e por isso, quase que na mesma hora, ele repreendeu Jesus por falar de seus sofrimentos. Mas eu posso pensar que não foi tanto uma fraqueza em negar o mestre ou maltratá-lo, mas eu acredito que foi porque Pedro tinha um cuidado todo especial com o seu mestre e Senhor. Ele diz ao mestre: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, e que isso não aconteça de maneira nenhuma. Versículo 22. Pedro, ele não compreendeu bem o que Jesus disse e se indignou com o seu Senhor. Como o Senhor vai receber tal tratamento? Vai passar por tudo isso? Não, não pode ser, Senhor, de modo nenhum. Então, Jesus respondeu praticamente de uma maneira assim dura e áspera para Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quando Jesus disse assim a Pedro, ele queria dizer que naquele momento as ações, as palavras de Pedro, que Pedro proferiu, foram feitas pela ação de Satanás. Não porque Pedro fosse um Satanás, mas ele falou assim, usado por Satanás. Com as palavras, a ação dele foi uma ação satânica. O adversário da igreja é Satanás. Ainda hoje ele continua sendo o grande inimigo do cristão e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo com o propósito de morrer pelos pecadores, construir a sua igreja então qualquer pessoa ou qualquer coisa que tentasse impedir esse propósito de Jesus estaria fora, estaria sem sintonia com a vontade do Pai que está no céu. E Pedro foi instruído a viver de acordo com a vontade do Pai. Então, Jesus a seguir, ele ensina seus discípulos mais uma vez o que é fazer a vontade do Pai, o que é viver a vontade do Pai. Isso nós vamos ver nos versículos seguintes, em Mateus 16, de 24 a 28, e também em Marcos 8,
4 a 9:1 e Lucas 9, de 23 a 27, que vai falar sobre a lei da cruz. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. Em Mateus 16, 13, nós encontramos isso. Nós estamos falando isso porque existia a Cesareia de Filipe e também a Cesareia, que era situada na costa do Mediterrâneo, uma cidade magnífica edificada por Herodes o Grande, e era uma metrópole romana da Judéia. Já a Cesareia de Filipe foi assim chamada para distinguir dessa Cesareia que ficava ali na costa do Mediterrâneo. Cesareia de Filipe, ela marca a linha divisória, ou seja, ali houve uma divisão, de certa forma, do ministério de Jesus. E marca então essa divisão de Jesus ali, quando ele chega ali no auge do seu ministério. Aqui, praticamente, a sua popularidade diante do povo já estava diminuindo, a multidão já foi ficando para trás, até mesmo os discípulos. E então, aqui, nesta situação, nós podemos ver que há um novo recomeço, vamos assim dizer. Cesareia de Filipe era como se Jesus então tivesse chegado ao ponto mais alto de um monte, onde ele poderia olhar para trás de si e ver tudo o que foi realizado, o caminho que ele percorreu, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo maltratado, incompreendido. Ele percorreu um caminho longo, um caminho de lutas e dificuldades, mas ele percorreu esse caminho. E agora ele tinha à frente um caminho ainda mais doloroso, um caminho mais escuro, o caminho que o levaria ao Gólgota. Então, era um momento difícil para confirmar aos apóstolos qual era a verdadeira e real compreensão, ou seja, ele precisava que os apóstolos confirmassem qual era a vontade deles, qual era a compreensão deles com relação à sua pessoa, a pessoa de Jesus, que envolveria a vida dos discípulos após a sua partida deste mundo. Jesus apresenta então no versículo 24 3 equipamentos para os apóstolos, e cada um cristão também, cada um de nós precisamos ter esses equipamentos para seguir a Jesus. Então o primeiro equipamento é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa submeter-se ao Mestre, o controle da vida por completa, de tal forma que a pessoa permita que Cristo viva nela. Como o próprio Paulo escreveu em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz é o segundo item, significa que a cruz vai aparecer no caminho do cristão. No caminho de Cristo, essa cruz apareceu e Jesus venceu. O cristão, então, precisa ter disposição, como Jesus tinha disposição para tolerar os seus perseguidores. O cristão vai sofrer, vai passar vergonha, talvez até martírio, como foi no início do cristianismo. Tudo isso é a cruz que nós passamos, que nós podemos carregar, que nós precisamos muitas vezes tomar. O terceiro ponto, o terceiro equipamento para sermos cristãos, para vencermos as batalhas, é seguir Jesus. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Seguir Jesus significa viver como ele viveu aqui na terra. Viver em amor, em misericórdia, em compaixão, em humildade, em humilhação e tudo mais que Jesus passou e viveu aqui na terra. É ir até onde ele foi, né? Caminhar os passos dele. A seguir, Jesus apresenta 2 situações que poderiam ser impedimentos para os seus apóstolos, para os seus discípulos, negar-se a si mesmo. Primeiro, né, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso tem muitos impedimentos. Então, o primeiro impedimento: quem quiser salvar a sua vida, ou seja, muitas vezes
nós, o homem, o ser humano, ele se esforça bastante para ter uma vida confortável, fazer as coisas, as suas próprias escolhas, planejar o seu futuro. Muitas coisas o homem se esforça para fazer e ter estas coisas. Tudo isso são coisas como sendo o centro do homem. Ele procura então procurar meios mais seguros para ele continuar a sobreviver. Todas estas coisas são impedimentos para o homem então, de certa forma, tomar a cruz. Mas nós sabemos que quando o homem se preocupa mais com as coisas desta vida, com ele mesmo, isso pode trazer alguns problemas para ele. Jesus explica aos seus apóstolos que ele os chamou para que eles decidissem inteiramente a segui-lo e também viver em favor do seu reino. Chamou-os para que eles consagrassem o espírito, alma e corpo, gastando suas vidas a serviço do Rei Jesus. O segundo impedimento é que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Se o homem se preocupar em ganhar muito o mundo inteiro e dominá-lo, ele perderá a sua vida, perderá o seu tempo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E o homem ele deve usar a sua vida para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor voltará à terra. Ele está edificando a sua igreja, ele está construindo a sua igreja, mas ele virá buscar a sua igreja. Seremos então transformados num corpo glorioso e cada um de nós receberemos aquilo que nós fizemos, das nossas obras. Depois, no versículo 28, Jesus declara que algum daqueles que ali estavam com ele, ao lado dele, não passariam pela morte, até que viesse vir o Filho do homem no reino glorificado, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, né? Parece difícil a interpretação desse texto, porque ele fala aqui que alguns ali não passariam, não morreriam, enquanto não viesse o Filho do homem. Mas o que esse texto quer nos ensinar? Cristo ainda não veio em poder e glória para estabelecer o seu reino. E aqueles 12 apóstolos, todos eles já morreram. Por outro lado, as profecias de Jesus, elas foram cumpridas no momento da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram o Filho do homem, não mais humilhado, rejeitado, aquele humilde homem de Nazaré, mas como Rei glorificado. É o que nós veremos a seguir no capítulo 17, pois o verso 28, de certa forma, o verso 28 do capítulo 16, ele dá início à transfiguração de Jesus. E nós vimos ali, vamos ver no próximo capítulo, que a transfiguração de Jesus, as suas vestes resplandeceram, o seu rosto resplandeceu. E então foi um pouquinho que aqueles apóstolos, Pedro, Tiago e João, viram então o corpo, viram assim aquela visão do reino de Jesus Cristo no céu, o reino de Jesus sendo então confirmado cada momento e cada dia. Assim, nós vamos no próximo domingo estudar o capítulo 17, que fala sobre a transfiguração. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa desse estudo e no próximo domingo nós voltaremos estudando sobre esse assunto. Que Deus abençoe e um bom domingo para todos.